Por que Deus não te responde? Por que Deus não te ouve? Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. E antes da gente começar, eu queria pedir para você, deixe o seu like aí, curta, por favor, isso é importante para a gente, não é? Também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não é? Não custa nada, se inscreva aí, comente também e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Mas faça isso agora, né? Antes da gente começar, você gasta 3 segundinhos aí, você faz tudo isso, tá bom? Vamos lá. Por que Deus não te responde? Por que Deus não te ouve? Parece que às vezes estamos orando e os céus estão de bronze, não é? Fechado, travado, e a gente não entende o porquê, não é verdade? Eu vou ler um texto para você. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vô-lo conceda. Olha que tremendo. Vamos analisar algumas coisinhas aqui. O Senhor está dizendo, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Às vezes usamos erroneamente a expressão, você precisa aceitar a Jesus, como, né? Olha, ele estivesse pedindo de alguma maneira, por favor, me aceite, né? Não, ele que precisa me aceitar, não eu aceitá-lo, não é? Ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Ele diz, não só fiz isso, eu não só escolhi, ele diz, eu vos nomeei. Às vezes eu chego na igreja e eu pergunto assim, quem aqui tem um chamado, um cargo, um dom? Quem tem um dom que exerce na igreja, uma atividade, né? E muita gente não se manifesta, né? Eu falo, você não tem nenhum dom, você tem nenhum chamado, você não tem nenhum ministério na igreja. Não, pastor, eu não tenho ministério nenhum, eu não sei falar, eu não sei cantar. Como se só isso fossem ministérios. E o texto aqui está dizendo assim, não fosseis vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O que é ser nomeado? Às vezes, quando eu estou dando seminários de libertação na área financeira, eu pergunto, às vezes, para a plateia, tem alguém aqui que é funcionário público? Alguém se manifesta lá e eu digo para ele assim, como você ficou sabendo que passou a ser funcionário público? Ele diz, porque saiu minha nomeação no Diário Oficial. E eu pergunto, e como foi que saiu a sua nomeação no Diário Oficial? Fulano de tal nomeado para o que ele quiser. Eu falei, foi assim que saiu a sua nomeação? Não, pastor, claro que não. Eu falei, como saiu? Com uma função específica. Então quem é nomeado com função específica. A palavra diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei você. Se você é nomeado, você foi nomeado com função específica. Pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu ministério. E é interessante que o próprio texto mostra e revela isso. Olha só, eu vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. Uau!
todos nós, cada um de nós. E se você já recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, a Jesus como Senhor e Salvador, isso já aconteceu com você. Você foi nomeado. Você saiu no Diário Oficial Celestial a sua nomeação. Você foi nomeado, e nomeado com função específica. Mas, pastor, qual? Não tem gente que entra para desenvolver uma carreira em algum órgão público? Então você começa por baixo, né? A função mais simples. Qual é a função mais simples? Você é nomeado, qual é a nomeação básica? Para que vades e deis fruto. Uau! Todos nós fomos chamados para darmos fruto. Pastor, mas eu não sei falar. Eu lembro aqui de um dos discípulos, quando ele foi chamar o seu irmão. Ele recém tinha acabado de conhecer Jesus. E ele queria muito falar de Jesus, mas não sabia. Ele vai até o seu irmão para falar de Jesus. E o irmão o interroga, mas quem é ele? E ele não sabe dizer. A única coisa que ele diz é: vem e vê. Vem e vê. Você não sabe falar isso lá no seu trabalho, na sua escola, para a sua vizinha, na mercearia, onde você vai quando alguém começa a falar ou contar os seus problemas. E hoje tantas pessoas estão querendo contar os seus problemas, desabafar com alguém que dê uma palavrinha, pelo menos uma palavra de conforto, de alento. Quantas pessoas, pastor, mas eu não sei falar de Jesus. Simplesmente diga para ele: olha, ele fez isso na minha vida e pode fazer na sua. Vem e vê. Vamos comigo, vamos à minha igreja, vamos lá. O que você... Não sei, mas vem e vê. Olha só, fomos chamados para dar fruto, mas ele aprofunda um pouquinho mais. Aí ele diz assim: para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sabe o que eu tenho visto na igreja? Um monte de gente. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui. Deixa eu falar. Tem muita gente que deveria ser, como é que eu diria? Deveria ser condenado por abandono de incapaz. Olha só. Condenado por abandono de incapaz. Como assim, pastor? Muita gente fala de Jesus para alguém, né? E ele faz aquela campanha, leva para a igreja, e quando chega lá na igreja, ele aceita Jesus. E quando alguém aceita Jesus, parece que tirou um peso das costas dele, e ele chega: pastor, olha, eu convidei, esse aqui é meu amigo, minha amiga, eu convidei, ele veio, e agora ele aceitou Jesus. Pastor, agora é com vocês, é com a igreja. Como assim? Ele acabou de aceitar, ele acabou de nascer de novo, ele é um recém-nascido. Meu irmão, hoje, quando uma criança nasce num hospital, a coisa já está tão assim avançada, porque ele já sai do hospital com RG, com CPF, ou seja, ele sai com toda a documentação já. Constitucionalmente ele é um indivíduo com nacionalidade, né? Ele já faz parte daquela nação. E se você olhar biologicamente, ele tem cabeça, tronco, membros, ele é perfeito, né? Então, você fala assim: bom, ele é um ser humano pleno, completo, com identidade, com documentação. Pronto, agora se vira. É assim que você faz com seu filho, com um recém-nascido? É assim que você faz? Claro que não. Por quê? Porque ele não sabe sobreviver sozinho, não sabe se alimentar sozinho. Ele não sabe fazer nada. Ou seja, socialmente ele ainda é incapaz de se manter, incapaz de sobreviver sozinho. Então, muita gente abandona essas pessoas
assim que eles nascem, espiritualmente falando, né? Ele simplesmente, o texto diz assim: ei, eu chamei vocês, eu nomeei vocês para vocês darem fruto, mas o seu fruto tem que permanecer. Ou seja, o cuidado é seu, você tem que cuidar dele. Porque ele não sabe fazer nada, não sabe se virar, não sabe nem se alimentar. O máximo que ele vai fazer é chorar de fome quando tiver. Está entendendo o que eu estou falando? Ele diz: eu quero que você faça isso, eu quero que você dê fruto, mas o seu fruto tem que permanecer. Estamos abandonando tanta gente aí. Ao Deus dará. Ah, eu já fiz minha parte. Eu já falei de Jesus. Não é assim. Você precisa cuidar dele, fazê-lo crescer até que ele consiga se manter, até que ele consiga se alimentar sozinho. E aí ele vai se reproduzir em outras vidas também. Mas aí você fala, e por que eu faria isso? E aí Jesus diz, ele assim, a fim de que, ele está dando aqui a finalidade, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Você já prestou atenção em quantas coisas você tem pedido ao Pai e ele não tem te concedido? Quantas coisas você tem clamado, buscado, mas não tem alcançado? E o texto aqui é claro. Eu quero que você faça tudo isso para que quando você peça alguma coisa ao Pai em meu nome, ele te conceda. Se você não está recebendo, talvez seja porque também nunca valorizou o seu chamado, o seu ministério, nunca falou de Jesus para ninguém, nunca gerou outras vidas e nunca as fez permanecer. Quando fala de Jesus, o máximo é, você aceitou Jesus agora, você tem que vai buscar o Senhor, né? Fala com o pastor, fala com os irmãos lá. Não! Sua responsabilidade é cuidar, fazer. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelhas. Quem gera ovelha é outra ovelha. Você já parou para pensar nisso? Se você está orando e suas orações não têm sido alcançadas, provavelmente você não está gerando, não está se reproduzindo em outras vidas, não tem cuidado de outras vidas. Isso é tão importante. Ah, pastor, agora, talvez agora você esteja entendendo que isso é mais sério do que parece. É ter suas orações respondidas, gerar vidas, gerar outras vidas, cuidar delas. É o nosso chamado, é a nossa nomeação. Eu queria orar por você hoje, declarando que a partir de hoje você entende o seu chamado. E a partir de hoje, quando você orar, terá as suas orações atendidas em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos aí comigo, se você puder. Ore comigo. Pai, eu oro para esse homem, por esta mulher, por esse jovem, que às vezes indignado não tem conseguido respostas às suas orações. Quantas vezes clamamos, oramos, jejuamos por respostas que nunca vêm. Na verdade, nós não estamos cumprindo nem o básico do nosso chamado, da nossa nomeação. O Senhor está dizendo, ei, foi eu que escolhi você, eu nomeei você, eu te dei algo tão tremendo e profundo, reproduzir-se em outras pessoas, dar frutos, e mais do que isso, o seu fruto precisa permanecer. Senhor, eu quero, Pai, que haja, Senhor, um profundo arrependimento, Senhor, por não termos tratado o nosso chamado e a nossa nomeação, Senhor, com a seriedade que deveríamos. Pai,
que a partir de hoje, Senhor, ao cair a ficha de cada um de nós, possamos nos dedicar em Te servir mais e melhor, em produzir, Senhor, dar frutos e cuidar desses frutos, para que quando oremos ao Senhor, para quando peçamos alguma coisa, nosso pedido seja atendido, as Tuas mãos estejam voltadas para nos abençoar. E eu sei que é isso que o Senhor quer fazer. Eu oro agora abençoando cada um desses Teus filhos e declarando que ele começa hoje um novo tempo, um tempo de dar frutos e cuidar desses frutos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você tremenda, rica, poderosamente. Não saia sem curtir, não saia sem comentar, não deixe de compartilhar. E se não se inscreveu, se inscreva. A gente se vê na nossa próxima postagem.